Uma alegria chegar até você. Eu sou o pastor Gessé Santos e eu chego até você com palavras do coração. Olá, meu amado, que bom chegar até você. É uma alegria termos o nosso primeiro contato, esse primeiro episódio do nosso quadro Palavras do Coração. Eu quero ser grato ao meu amigo Toshinha, o nosso apresentador, amigo abençoado desse programa Tocha Acesa para Jesus. Toshinha é mais do que um amigo, Toshinha é um irmão, Toshinha é alguém que tem um lugarzinho especial no nosso coração. Tem sido bênção para esta região, tem sido bênção para todo o estado do Paraná e libero uma palavra para a vida do Toshinha, o que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração, é o que Deus preparou para a sua vida. Eu desejo grandes coisas, Toshinha. Desejo coisas poderosas sobre a tua vida. E eu tenho certeza que o teu chamado, aquilo que Deus já tem feito em tua vida, é somente o começo para aquilo que Deus preparou, para que as promessas grandiosas de Deus. Hoje, você está vivendo só um pouquinho da promessa de Deus. É só aguardar um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá e não tardará. Também quero deixar aqui o meu abraço a todo o estado do Paraná, todos os irmãos, amigos. É uma alegria poder falar com a cidade de Arapongas e toda essa região, Londrina, Astorga, Cambé, Apucarana, enfim, toda a região que está sintonizada, que está ligada nessa programação. Bem como amigos, Deus me deu a oportunidade de ter grandes amigos aí nessa terra, ter gente querida que, assim como Toshinha, tem um lugar especial no nosso coração. E amo o Paraná, amo essa terra, amo essa gente. Deus nos trouxe aqui para o Rio Grande do Sul, já estamos aqui há 7 anos trabalhando, envolvidos, buscando ao Senhor, envolvidos na obra do Senhor. E debaixo de um chamado, debaixo daquilo que Deus Ele tem preparado para as nossas vidas. E uma coisa é certa, eu não quero estar fora 1 centímetro daquilo que Deus já tem falado ao meu coração e já tem proporcionado para a minha vida. Então eu deixo o meu abraço a toda essa gente, fazer parte desse programa, ter um espaço semanal nesse programa é algo que alegra a minha alma, alegra o meu coração e mais uma vez eu sou grato pela vida do apresentador desse programa, o meu amigo Toshinha. Queridos, eu estava pensando, quando vem uma oportunidade como esta de compartilhar algo, de compartilhar uma palavra, de edificar a vida de algumas pessoas, vem tantas coisas ao nosso coração, vem tantas palavras, e eu tenho um pouquinho de dificuldade de fazer os preparativos, de fazer os rascunhos, de anotar esboços. Apesar de anotar muitas coisas aleatoriamente, eu tenho dificuldade de fazer alguma coisa muito programada. E quando eu recebo o convite do Toshinha, isso me perturbou um pouco, porque algumas pessoas são
organizadas na mente, organizadas nas suas anotações, e as minhas são muito aleatórias. Eu vou anotando e às vezes elas não têm muita concordância. Mas isso daqui não depende muito daquilo que nós anotamos. Nós dependemos de verdade do meu amigo Jesus e do meu grande amigo chamado Espírito Santo. E quando eu pensava sobre esse momento, me veio um texto no meu coração, quando o apóstolo Paulo diz que todas as coisas, elas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Uma das coisas valiosas que nós precisamos atentar é assumir o nosso propósito na terra. Uma verdade é que muitas pessoas desconhecem por que nasceram. Um grande sábio, ele diz que há 2 grandes momentos na nossa vida. O primeiro é quando nascemos e o segundo é quando nós descobrimos por que nascemos. Muitas pessoas estão vivendo aleatoriamente, não sabem o seu propósito, não sabem por que nasceram, não sabem por que nasceram naquela casa, não sabem por que nasceram naquela família, não sabem por que nasceram num ambiente e em um lugar. Eu estava me lembrando e me veio muito claro à minha mente quando eu pensava a respeito de como Deus estabeleceu todas as coisas, de como Deus estabeleceu algo para a minha vida, ou, por que não dizer, algo para a tua vida. Ele estabeleceu na eternidade. E na eternidade, num tempo em que eu digo, e o texto bíblico vai dizer, que esse tempo, ele é antes da fundação do mundo. Quando na eternidade, o Senhor, ele estava escrevendo com a sua caneta um propósito chamado Jessé. Um propósito para o Daniel, que está aqui comigo, trabalhando na parte técnica. E ele escreve Daniel, e ele diz: Daniel nascerá no dia tal, na data tal, no ano Y, e ele na família tal, eu tenho um propósito com ele. E ele lá embaixo, depois de escrever o propósito para a sua vida, ele assina esse propósito. E quando ele assinou esse propósito, ele pega o propósito estabelecido e ele entrega para o amigo Espírito Santo. E é interessante que passa o tempo, o Espírito Santo, ele é prometido em todo o contexto do Antigo Testamento. Ele é prometido pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus, quando ele diz assim: ei, eu não vou para o Pai, eu sou o Deus encarnado, o Deus que se estabeleceu na terra, eu sou o Deus Emanuel, aquele que está junto. Mas eu estou indo, o meu ministério está se concluindo, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar outro. E eu gosto dessa expressão quando ele diz outro, porque o outro não é um outro de outra espécie, é um outro igual a ele, em poder, em graça, em eternidade. É outro semelhante a ele em amor,
é outro semelhante a ele, para fazer com que o propósito estabelecido pelo próprio Pai, lá na eternidade, venha se cumprir. Mas aí vem uma grande pergunta: onde o Espírito vai habitar em mim? Eu acredito imagino que o Espírito Santo diz: eu vou entrar na mente e eu vou ficar na cabeça, ou eu vou ficar ao lado, ou eu vou ser aquele que acompanha com um megafone, até que, de uma forma poderosa, ele chega a um consenso e diz: eu vou morar dentro dele. Eu vou morar dentro do Gessé, eu vou morar dentro do Daniel, eu vou morar dentro do Toshinha, eu vou morar dentro da Maria, do José, do Pedro, do Francisco, porque dentro dele eu vou poder promover para que o propósito se cumpra. Mas aí é uma verdade que nós precisamos atentar, porque mesmo o Espírito Santo morando dentro de nós, nós estabelecemos uma verdade bíblica chamada livre-arbítrio, e nós dizemos: ei, o Espírito Santo está aqui, mas eu decido governar a minha vida. E quando nós decidimos governar a nossa vida, as decisões são minhas, são as minhas vontades que prevalecem. Quando o próprio Jesus disse que nós devemos aniquilar a nós mesmos, aquele que não aniquila a sua própria vontade, a sua própria carne, Paulo disse que nós devemos mortificar a carne. Paulo disse: ei, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Ou seja, para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida, a primeira coisa é: eu decido aceitar o propósito de Deus na minha vida. Eu decido que esse propósito, ele é melhor do que o meu. O sonho de Deus é melhor do que o meu, por isso o profeta diz que as vontades, o que Deus preparou é melhor do que o que eu preparei. Por isso a Bíblia diz que é melhor seguir a direção dele, a direção do Senhor, do que seguir a minha. Então nós decidimos: chega de planejar. E vale ressaltar que esses dias são propícios para isso. Esses dias são propícios porque nós começamos o ano 2020 pensando assim: esse ano nós vamos arrebentar, esse ano nós vamos fazer isso, aquilo, esse ano nós vamos realizar tantas coisas, esse ano nós vamos trabalhar, esse ano vamos ganhar dinheiro, esse ano vamos crescer, esse ano nós vamos crescer a tantos %, esse ano vamos ganhar dinheiro e muito dinheiro, a economia está bem. A gente planejou tanto, mas aí, no mês de março, o Senhor disse assim: até porque, se olhar para mim, se olhar para nós aqui em Gravataí, no Rio Grande do Sul, nós fizemos um evento chamado Start, que aconteceu no dia 2 de fevereiro. Nós começamos as nossas atividades dia 2 de fevereiro. Dia 17 de março, nós paramos. Exatamente, nós trabalhamos 45 dias. E o Senhor disse assim: para tudo, para a tua vontade, para os planejamentos, porque os meus pensamentos são maiores do que os seus.
os meus planos são maiores do que os seus. E aí a gente parou tudo. Eu não sei quando vai voltar, mas uma coisa a gente está vivendo. A gente não sabe se semana que vem volta ou para. A gente não sabe como vai ser tudo. A gente fica à mercê da vontade de Deus. E por isso a Bíblia diz, a fé, ela é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das que se não veem. Porque em Deus, no Senhor, nós somos mais do que vencedores. Então a minha decisão para esse dia é aceitar completamente a vontade de Deus, é aceitar completamente o que Deus estabeleceu, é aceitar completamente o que Deus planejou para mim. Segundo, eu entrego completamente esse desejo, eu subjugo esse desejo para que o Espírito Santo tome a liderança e a direção. E aí vem algo que é sensacional, algo poderoso. Deus, ele toma e ele diz, agora eu vou te conduzir para o lugar que eu quero para você. E eu quero concluir isso daqui te levando a uma reflexão, ao entendimento. Porque algumas coisas que nós não vivemos é porque nós não entendemos. A maioria das coisas que nós não desfrutamos é por falta de compreensão, é por falta de entendimento. A Bíblia diz que nós, às vezes, apesar de sermos dono de tudo, apesar de sermos o herdeiro de tudo, eu sou filho de Deus e como filho, eu sou herdeiro da sua herança e como herdeiro da herança de Deus. Sabe o que a Bíblia diz acerca disso? Ela diz assim, o menino, a criança, ainda que seja herdeiro de tudo, ela nada difere do escravo. Imaginemos a cena. O pai, ele sai com o seu veículo, a sua caminhonete, o seu carro importado, e o filho de 6 anos está ao seu lado. E o filho diz assim, pai, essa caminhonete é minha? E o pai diz, claro filho, é tua. Pai, é verdade, essa caminhonete é minha? É. Aquela casa que a gente mora, é tua? É tua. Pai, então se essa caminhonete é minha, deixa eu dirigir. Aí o pai olha para ela e diz, filho, apesar de você ser dono de tudo, você não pode dirigir. Aí, olha a incongruência. Vem alguém que é empregado, que não tem direito algum àquele carro. O pai desce com o filho, pega a chave, joga para aquele empregado e diz, por favor, leva para mim para lavar e depois estaciona para mim ali. Aí o filho diz, pai, ele não é dono e pode dirigir, eu sou dono e não pode. Aí o pai diz assim, ô filho, quando você crescer, você vai poder dirigir tudo. É tua, mas você precisa crescer. Sabe o que é isso? É que nós, mesmo sendo filhos de Deus, ainda somos menino, ainda somos criança espiritualmente falando. E sabe o que ele nos chama? Ele diz assim, cresça, cresça. Sabe o que ele está dizendo com isso? Ele diz, se você crescer, você vai poder desfrutar, porque é tudo teu. Muita gente não consegue desfrutar de algumas coisas. Primeiro, porque ainda é menino espiritual.
Deus quer nos levar para lugares abundantes. Há promessas, 8.457 promessas, pelo menos, estão registradas nos 31.173 versículos que a Bíblia Sagrada possui. Nos 1.089 capítulos do Antigo Testamento, dos 360 do Novo Testamento, os mais de 40 autores foram instrumentos poderosos de Deus para liberar sobre nós palavras que fazem toda a diferença. E além disso, há um plano, há um propósito que foi estabelecido para a tua vida. Um propósito que foi estabelecido com o teu nome, com o teu DNA, com o teu RG, com o teu CPF. Ele não fez no CNPJ, ele fez no CPF individual. E ele diz assim: eu planejei para você. E aí eu quero concluir dizendo assim: homens livres estão levantando esse tempo. Homens livres estão sendo levantados nessa geração. Homens livres de si mesmo. Homens livres do orgulho. Homens livres de amarraduras com princípios da terra, mas conectados com princípios do céu. Deus está estabelecendo que homens livres vão se levantar. Ei, existem alguns poderes que movem o mundo. Pelo menos dois deles: a sabedoria. Tiago já dizia sobre isso. Se você tem falta de alguma coisa, peça a Deus. E ele diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Uma das coisas que move o mundo é a sabedoria. Salomão, a Provérbio, já dizia. E são pelo menos 8, mas eu quero trazer 2. A segunda coisa que move o mundo é a fé. O Senhor, ele disse assim: você vai ser capaz de pedir para aquele monte sair de lá e se lançar no mar, e vai acontecer. Ele disse: você vai poder olhar para alguma coisa, desejar alguma coisa, estabelecer algumas coisas, e vai acontecer. Ele diz assim: nada lhe será impossível. Eu vou falar sobre isso em programas seguintes. Nada lhe será impossível. Mas para que a gente entre nesse nível, nesse lugar, nessa vibe, a gente vai ter que ser livre de nós mesmos. E é disso que Paulo falou muitas vezes, que muitas pessoas não conseguiram atingir os lugares que Deus tinha para elas, porque elas não conseguiram ser livres delas mesmas. Às vezes o que destrói o homem não é nada que está fora dele, é o que está dentro dele. Por isso, o Senhor Jesus disse que nada que a gente come contamina, mas o que sai do homem contamina, porque dentro dele. E ele disse, o próprio Senhor Jesus disse, que são as coisas do coração, que a gente pensa que é o diabo, mas a Bíblia diz que é no coração do homem que estão homicídio, adultério. A Bíblia diz que é no coração que estão impurezas. E a gente diz, é o diabo. E a Bíblia diz, é o teu coração. E aí você diz,
estou com problemas, mas é o diabo. E ele diz, é o teu coração. E aí vem algo extraordinário. Que esse tempo é o tempo de nós observarmos e atentarmos para o verdadeiro propósito de Deus para nossas vidas. Essa é um dia que a gente compartilha palavras do coração. Até a próxima. Deus abençoe você. Deus abençoe tua vida. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te ajude. Um beijo no teu coração. Fica com Deus.